Bom, vamos retomando. A aula passada falou que a gente combinou que ia dar arco duplo e nessa próxima aula seria arco metade, né? O arco metade, tá aqui, arco metade, a fórmula é essa aqui, o cosseno de x sobre 2 é metade, vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2. Eu vou desenvolver essa fórmula e aí vocês ficam incumbidos de fazer as outras, que as outras é uma dedução dessa primeira e fica bem mais fácil para entender. Bom, primeiro você tem que saber a relação fundamental, né? Que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado igual a 1, e a que a gente desenvolveu na aula passada, que o cosseno de 2 alfa, né? Cosseno duplo, seria o cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Bom, utilizando essas duas fórmulas aqui, eu vou fazer uma simbiose entre elas. O que eu vou fazer? Eu vou separar o valor do seno de x, de cosseno de x dessa primeira, ó. Vou passar o seno de x para o outro lado, tá aqui, ó. Seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. O que aconteceu, ó? Esse seno ao quadrado de alfa foi para o outro lado, ó, certo? E aí eu vou pegar esse valor e vou substituir na outra fórmula, ó. Cosseno de 2 alfa vai ser cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa. Mas quem é o seno ao quadrado de alfa? Seno ao quadrado de alfa é 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Tá aqui, ó. Fiz a substituição. Cosseno ao quadrado de alfa vai ser 2 cosseno ao quadrado de alfa, tirando o menos, né? Ó, antes do parênteses veio menos, troca de sinal, aqui era mais, vai ficar menos, aqui era menos, vai ficar mais. Então eu cheguei nessa fórmula. Cosseno de 2 alfa igual cosseno ao quadrado de alfa menos 1 mais cosseno ao quadrado de alfa. Juntando os termos semelhantes, ó, cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, dá 2 cosseno ao quadrado de alfa, continuou menos 1, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e botar, como eu quero arco metade, eu vou chamar de 2 alfa, eu vou chamar de x. Quando eu chamo 2 alfa igual a x, eu tenho, se eu isolar o valor de alfa, o alfa vai ser x sobre 2. Então, chegou aonde eu queria, arco metade. A alfa vai ser x sobre 2. E aí é só você substituir na primeira, ó. Cosseno de quem, ó? De 2 alfa, não é x, ó. 2 alfa, então ficou x. É igual a 2 vezes cosseno de alfa. Quem é alfa? Ó, alfa é x sobre 2. Então, fiz a substituiçãozinha aqui, ó. Cosseno de 2, cosseno de x é igual a 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Como eu quero é x sobre 2, né? A metade. 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 é igual, né? Passo o menos 1 para o outro lado. Fica mais 1 mais cosseno ao quadrado de x. E aí, fica fácil, né? Cosseno ao quadrado de x ó, igual a 1 mais cosseno ao quadrado sobre 2. Ó. Esse aqui está multiplicando, passou dividindo. E aí ficou a dedução da fórmula, lá de cima. A fórmula lá de cima, ó. Essa aqui se transforma em raiz. Cosseno de x2 vai ser, ó, 2, transforma em raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2. Aí aqui eu quero que vocês entendam uma coisa. O que eu coloquei mais ou menos? A gente sabe que o eixo do cosseno é esse eixo aqui, ó. Ele varia de menos 1 até 1 e ele é positivo, se aqui daqui para frente é positivo, ele é positivo no primeiro e no quarto, ele é negativo no segundo e no terceiro. Então, por isso que a gente coloca mais ou menos, vai depender de onde esteja esse cosseno. Se ele estiver no primeiro ou no quarto é positivo, no segundo ou no terceiro ele é negativo. A mesma coisa serve para o y, ó. Vou logo avisando aqui para vocês, ó. O y é esse valor no eixo do y, né? O seno, ó. O seno é aqui, cosseno é assim, o seno é aqui. Onde é que ele é positivo? Ó, do zero para cima ele é positivo. Então ele é positivo no primeiro e no segundo e é negativo no terceiro e no quarto. A mesma coisa serve para tangente, ó, só para vocês entenderem logo, né? Se eu tenho um arco que sai daqui, eu vou botar até para medir logo aqui os dois, ó. A tangente é esse pedaço aqui. Se esse pedaço aqui, ó, desse arco alfa aqui, vamos supor, ele é positivo, né? Ele é positivo, tá para cima, ó. Então ele é positivo no primeiro e no terceiro quadrante. Se eu pegar aqui, ó, se eu pegar e traçar daqui para cá, ele é negativo, ele fica para baixo, né? O valor fica para baixo. Então ele é negativo nesse aqui no segundo, nos pares, né? Ok? Bom, feito isso aqui, chegamos a essa fórmula. A do seno é só mudar o sinal. Lógico que na hora que você for substituir aqui, ó, você não vai substituir no cosseno de 2 alfa, você vai
substituindo o seno de 2 alfa. Mas a única diferença vai ser o sinal, ó. Em vez de ser 1 mais cosseno de x sobre 2, a raiz quadrada, vai ser 1 menos, mas vai dar o mesmo valor. Então, quando você encontrou o cosseno, automaticamente você já encontrou o seno. E também já encontrou a tangente. Por que encontrou a tangente? Porque a tangente é seno sobre cosseno, ó. Se eu dividir isso aqui e dividir isso aqui, ó, os dois cancela, vai ficar seno sobre cosseno. Tangente não é seno sobre cosseno? Então vai ser 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x, sendo a raiz quadrada, e mais ou menos, também dependendo da posição que ele se encontra. E aqui tem 2 exemplos para a gente fazer, ó. Calcule o seno de 22 graus e 22,5 graus, né? 22,5 graus. E o outro, dado o seno de x igual a 3x sobre 2, com o x entre π e 0, né? Π sobre 2 e 0, π sobre 2 e 0. E calcular a tangente de x sobre 2. E tem mais, botar mais um aqui, ó, calcular o seno de 15 graus. Então, esses exercícios a gente vai fazer agora na aula, ok? Um abraço.